Muito bem, pessoal, eu sou Diego Alves, você está no canal Catolicou e nós estamos iniciando o nosso curso básico de iniciação à vida cristã. Peço que, se você não pegou, você esteja para checar com a sua Bíblia e, é claro, outros materiais como catecismo, enfim, coisas que nós usaremos e citaremos aqui. E se você assim preferir, você pode estar com eles em mãos para checar, tá legal? Então vamos iniciar o nosso curso básico. E aí você não precisa ser catequista, você pode ser só alguém interessado em conhecer os primeiros passos da iniciação à vida cristã. E isso é permitido, tá? Isso é tranquilamente permitido. Esse canal não é um canal que vai, pelo menos na nossa pretensão, né, formar catequistas, mas é um canal catequético. Então é um canal que traz formação, mas formação no outro sentido, formação pessoal, para que você aprenda, conheça, e é claro, né, participando de uma comunidade, aí sim, né, onde oficialmente haverão cursos, você pode pegar lá e, pela sua comunidade, o seu pároco, vigário, o bispo, enfim, venham a reconhecer você como catequista, mas nada impede que você faça as formações aqui do nosso canal, beleza? Eu vou estar organizando isso melhor na área de membros, mas agora que nós temos o espaço dos cursos, eu possivelmente vou transferir as aulas para cá, tá? Acredito que seja mais fácil transferir para cá e assim a gente acaba aprendendo um pouco mais, beleza? Então vamos iniciar o nosso primeiro módulo. Nós vamos falar da rica tradição da Igreja Católica, bimilenar, e a importância do ministério de catequista, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês alguns livrinhos. Essa cadeira aqui tem rodas, é mais fácil. E aí, pessoal, nós vamos poder tratar algumas coisas bem interessantes, tá? Não sei se vocês conseguiram ver, não sei mesmo, falo sério. Eu quis deixar a câmera bem pequena para não atrapalhar o conteúdo, mas estou aqui com o antigo ministério, pelo qual se instituiu o Ministério de Catequista, né? Carta apostólica em forma de moto próprio do Papa Francisco, onde ele vai estabelecer formalmente o ministério laical de catequista, reconhecendo a dimensão vocacional de homens e mulheres que dedicam suas vidas à instrução catequética. Então, seria interessante vocês também terem um antigo ministério, tá? É uma carta apostólica, fininha, dá para ler tranquilamente. E, é claro, o nosso velho e bom catecismo da igreja, beleza? Para que nós possamos começar assim, organizados, tá? Então, dito os anúncios iniciais, este curso foi desenvolvido com base no Diretório Nacional de Catequese, DNC, no documento Catequese Renovada e nos manuais práticos de iniciação, focando na formação de jovens adultos por meio de um processo catecumenal, beleza? Então, já estou dialogando com vocês com que material e qual o propósito este curso foi desenvolvido, tá? Então, nós não falamos aquilo que vem da nossa cabeça, por isso mostrei para vocês aqui também esses outros documentos. Nós falamos aquilo que a igreja sempre falou, defendeu, ensinou, instruiu. Esse é o meio mais seguro, tá? Este é o meio mais seguro e é com base nisso que nós desenvolvemos esse curso. Tudo bem? Módulo 1, tá? Como vocês viram, falei na introdução, pensei mais ou menos 4 módulos por aí. Eu acho que é o bastante para que nós venhamos a cobrir todo esse curso de iniciação à vida cristã, né? Perdoe-me a redundância. Então vamos iniciar o primeiro módulo, papel e caneta na mão, Bíblia, catecismo, e se você tiver o DNC também, seria interessante que você
pudesse estar com ele, tá? Vou estar lendo e comentando em cima daquilo que preparei. Acho isso um pouco mais didático e assim nós vamos, mesmo que a aula já esteja gravada, vou estar subindo ela, né? Possamos ter essa dinâmica de conversa, né? Lembre-se que se você é catequista ou se você vai fazer o catecumenato, eu gosto de usar o termo aula, tá? Mas usa-se o termo encontro. Eu gosto de problematizar essa questão do encontro, porque eu acho que no encontro todos deveriam falar de fato de verdade. A gente sabe que no final não é isso que acontece, né? As pessoas no início são acanhadas, depois talvez vão se soltando, mas é mais uma dinâmica de aula, né? Então, apesar da igreja gostar, eu acho interessante o termo partilha. Eu acho que é interessante também problematizar até onde é encontro, até onde é partilha, como de fato, de verdade, estimular a partilha e a fala de todos os catecúmenos, tá? Mas vamos por partes, tudo bem? Sumário básico, turminha. Eu gosto de pôr o sumário básico porque entendo que é essencial para que nós não venhamos a nos perder, tá? Então, eu me demoro um pouco aqui, vou falando com vocês propositalmente para que vocês possam tirar o print, anotar, escrever, tá legal? E é claro, agora eu faço a leitura básica com vocês também do sumário. Então, introdução, isso do curso, né? Introdução vocês já viram. E a gente faz uma outra rápida também aqui nesse momento. A importância da catequese na missão da igreja, a transmissão da fé ao longo da história cristã, o que é catequese, definição de catequese segundo o magistério da igreja, finalidade da catequese, educação da fé e discipulado, catequese como ação evangelizadora da igreja, a iniciação à vida cristã, conceito e fundamento teológico, o modelo do catecumenato na igreja primitiva, os sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação, eucaristia, a dimensão comunitária da iniciação cristã, a natureza da catequese, natureza eclesial da catequese, centralidade de Cristo na ação catequética, dimensão mistagógica e litúrgica, a catequese como processo permanente de formação, a catequese na vida da igreja hoje, desafios contemporâneos da evangelização, catequese e nova evangelização, a responsabilidade da comunidade cristã, considerações finais, né? A catequese como caminho do amadurecimento da fé, a missão permanente de formar discípulos missionários, tá? Esse é mais ou menos o nosso sumário básico. A ideia é que esses assuntos estejam colocados dentro desse desenvolvimento do nosso curso e vocês percebem que realmente é uma porta de entrada, né? Mas que deixa outros caminhos abertos também para quem quiser se aprofundar e assim aprender um pouco mais sobre a iniciação à vida cristã. Tá legal? Então essa foi a apresentação do sumário do nosso curso e nós iniciamos. A catequese e a iniciação à vida cristã. A catequese ocupa um lugar central na missão evangelizadora da igreja. Então a catequese é um dos corações da igreja, né? É o anúncio do evangelho, né? Não só, na verdade, né? Na verdade, tudo, se você reparar bem, volta para esse anúncio da missão do Cristo. E que a catequese, na verdade, prepara aqueles, não só tem um anúncio também, mas prepara e forma aqueles que querem dar o passo na igreja, no cristianismo, na vida cristã de fato, por isso iniciação à vida cristã, né? Mas a gente pode ampliar essa questão do anúncio também, porque tem um Frei aqui próximo que ele usa isso, inclusive na acolhida, que toda a missão da igreja, seja da paróquia, as comunidades reunidas, é a acolhida.
toda a igreja, ela faz parte desse esforço e ação catequética, principalmente em tempos, como diria o Papa Francisco, de uma igreja em saída, né? Então tudo, quando bem feito e em comunidade, ou seja, irmanados, é anúncio de Cristo, do seu evangelho, é catequese, e nesse sentido ela é acolhida dos que estão chegando, mas também ela é amparo, braço e suporte para aqueles que estão lá fora e precisam da ação da igreja, né? Desde os tempos apostólicos, a igreja compreende que anunciar Jesus Cristo não se reduz à transmissão de ideias religiosas, mas exige a formação integral do discípulo, conduzindo a uma vida nova em Cristo. O Diretório para a Catequese afirma que a catequese nasce do mandato missionário de Jesus e se insere no dinamismo da evangelização, como um serviço essencial à maturidade da fé. Então está no Diretório para a Catequese, número 55. Perceba que há muito tempo já se compreende que anunciar a Jesus é de forma integral. Por isso o exemplo, né? Veio à memória essa questão desse pároco, que é Frei, usando a acolhida como exemplo, né? Que esse anúncio ele ocorre de forma integral e ele, na verdade, ele expande. Toda a igreja tem uma missão catequética. Tem uma responsabilidade nessa transmissão, não é, de anunciar Jesus Cristo. É óbvio que nós entendemos, dentro de um espaço de catequese formal, aí você tem uma sala, não é? Geralmente ela está nos fundos ou no prédio anexo em cima da igreja. E é dentro desse espaço formal, compreendemos isso, que vai se desenvolver de fato boa parte desse ensino da catequese, dessa transmissão àqueles que estão chegando. Não só apenas, é claro, até porque quando eu tenho essa compreensão que é preciso uma formação integral, eu tenho que ensinar além desse espaço formal, né? Eu tenho que entender que essa transmissão ela vai além daquele espaço formal da catequese, tá? Mas, e é isso que o texto diz, anunciar a Jesus Cristo não pode se reduzir apenas a uma transmissão de ideias religiosas. Então, não é apenas aquilo que nós estamos falando no espaço formal da catequese, que é a sala. Há uma dimensão humana, porque o olhar do Cristo, ele é um olhar humano. Entendeu? Eu sei que há um dilema, e você talvez, se for catequista, já deve ter ouvido, olha, e aqui, pessoal, eu estou tentando colocar de uma maneira para ambas as idades, mas eu quero pegar uma realidade de adultos, jovens adultos. Por quê, professor Diego? Não que seja mais fácil ensinar as crianças, mas venhamos e convenhamos que há uma disposição maior nas igrejas, e mesmo igrejas não católicas, daqueles e daquelas para ensinar aos pequeninos. Mas há uma certa dificuldade e resistência quanto aos jovens adultos. Então, prepare um material que vai ser usado e você pode adaptar, isso faz parte da missão do catequista também, para várias faixas, mas eu também quero dar essa atenção aos jovens adultos que muitas vezes ficam relegados, né? E eu me lembro que quando saio do protestantismo e vou para a igreja católica, eu nem imaginava que havia uma turma de jovens adultos para fazer catequese, porque a gente associa a catequese só com criança, né? E que bom que os jovens e os adultos têm um espaço de fato de verdade para fazer catequese, mas muita gente tem até vergonha de fazer. A gente precisa vencer essas barreiras também, tá? Então, muita gente fala assim, olha, eu não sou babá de adulto. Eu acho que é preciso entender qual é a missão do catequista,
entender esse olhar humano, as adversidades. Por exemplo, você gravar um curso para iniciação de catequese em casa, sabendo que no seu bairro as pessoas ainda passam com carro com caixa de som em cima. E talvez isso vaze no curso que você está gravando. Isso é uma adversidade, mas a gente está aqui para isso, tá? Não tem problema. Tudo bem, tá claro? Essa questão de não apenas ideias religiosas, isso quer dizer que nós estamos descartando as ideias religiosas? Não, porque é óbvio que o que estamos fazendo se trata de um ensino e uma transmissão de uma doutrina religiosa, né? Nós não estamos aqui para fazer com que você vire vegano, para que você vire corintiano, flamenguista ou vascaíno. O passo que você, e aqui eu estou falando para o catecúmeno, para aquele que vai chegar na igreja, tá? Compreendendo que várias pessoas podem assistir esse curso, você está dando um passo em direção à fé. É óbvio que faz parte transmitir ideias religiosas, mas o catequista não pode apenas se firmar nisso. Por isso é importante uma formação, gente. Durante muito tempo, e isso aqui não é uma crítica a essas pessoas, quem tocou a catequese foi o irmão e a irmãzinha do amor. Aquelas pessoas que estavam ali, pessoas que geralmente são professores, e aí, olha, tu é professor, tu dá aula, tu pode dar aula de catequese também. Por isso que eu problematizo, sabe, essa questão do encontro com a aula. Eu gosto de problematizar isso. Porque geralmente são professores, professoras que acabam caindo também para dar aula de catequese. E fizeram durante muito tempo um grande trabalho. Mas é preciso não esquecer o complemento nesse ensino, nessa formação, tudo bem? A igreja, portanto, não catequiza por iniciativa pedagógica, mas por fidelidade à sua própria identidade missionária. E a missão, ela é feita por preocupação. O que me move numa missão, nesse campo missionário, são as almas. É o estado do outro. É levar a acolhida, levar alimento, levar o abraço, levar a escuta ao outro. Essa transmissão do Cristo nesses atos também. Então, não é uma iniciativa puramente pedagógica, tá legal? Mas por fidelidade à sua própria identidade missionária. É assim que a igreja age. Então, se eu tenho um olhar puramente pedagógico, talvez eu vá ter essa questão do, olha, isso aqui não me interessa muito, eu não tenho essa preocupação porque eu não sou o babá de jovem, de adulto. Sabe, eu não, olha, é assim, desse jeito e acabou. Eu sou um tirano. Na minha sala de aula, e você vê de vez em quando coisas assim, e tu não entende porque só tem 3, 4 pessoas ali naquela sala, o que já é muito, tá? Porque se a pessoa é intransigente, ela tá fechada naquilo ali, ela não ouve, ela é mais tirana que o próprio tirano, quer mandar mais que o pároco, é mais rígida que qualquer um. É uma surpresa ainda ter 4 gatos pingados para receber catequese dessa gente. Então é preciso muito cuidado, tá? Muito cuidado. Mas o que é catequese, afinal? Segundo a igreja, catequese não é apenas ensino religioso, nem simples transmissão de conteúdos morais ou bíblicos. Estamos sempre repetindo isso para que você possa encucar. Ela é, antes de tudo, uma ação eclesial ordenada à maturação da fé. Leva tempo, né? Para maturar. Não é de qualquer jeito. O Diretório-Geral para a Catequese define: a catequese é, assim, elemento fundamental da iniciação cristã e é estreitamente ligada com os sacramentos de iniciação, de modo particular com o batismo, sacramento da fé. O elo que une a catequese com o batismo é a profissão de fé, que é, ao mesmo tempo, o elemento interior a este sacramento e a meta da catequese. A finalidade da ação catequética consiste precisamente nisso, preste atenção, em favorecer uma viva, explícita e operosa profissão de fé. Isso é muito bonito, né?
Então, a catequese, ela vem justamente não apenas como um ensino, mas também como um fortalecimento da sua caminhada para que a sua fé seja uma fé viva e você de fato e de verdade possa experimentar toda essa ação que a fé em Cristo, que os sacramentos farão na sua vida ou na vida do seu catecúmeno, quando estes, ou você, se for o caso, os receber. Então não é um simples ensino, toma uma folha, leia isso daqui. Não! É de fato e de verdade demonstrar a importância dessa caminhada. De como a caminhada, essa escolha, ela é fundamental para a sua vida. Porque o batismo, pessoal, não é um banho de água gelada na cabeça. É a entrada para a vida cristã. Então é preciso haver essa dimensão. Tá legal? E isso é importante porque a forma como as pessoas passarão a enxergar a fé e a igreja depende disso. Igreja, a gente usa muito isso com os protestantes. Igreja não é passarela de moda, verdade, mas também não é um clube social, como muitos católicos infelizmente fazem. Não é desfile de moda, nem é um clube de encontro social que nós temos. Tudo isso passa pela catequese. O respeito aos ritos, os dias santos, os domingos, as solenidades, ter essa experiência viva de fé, sem neuras, sem paranoias, mas algo consciente. Tá legal? Tudo bem até aqui? Ficou tranquilo para vocês? Então, esse primeiro módulo, a natureza e os fundamentos da catequese, eles são essenciais, pessoal. Essenciais para que nós venhamos a entender a importância da catequese. Tá? Isso tem que estar encucado na nossa cabeça. Isso precisa estar encucado na nossa cabeça. E aí vamos fazer um bate e volta. O que é a catequese? A catequese é definida como educação da fé das crianças. Olha só, a catequese é definida oficialmente como a educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos que compreendem especialmente um ensino de doutrina cristã, dado geralmente de modo orgânico, sistemático, com o fim de iniciar os fiéis na plenitude, não é mais ou menos, da vida cristã. Catecismo da Igreja Católica. Não se limita à transmissão de conteúdos doutrinais, mas visa formar discípulos, imitar o mestre em tudo. Isto é, homens e mulheres capazes de viver, celebrar e testemunhar a fé no cotidiano. Não é uma coisa automática, sabe? Eu peguei, sentei, abri o folheto, aí não sei o que, eu fiz tal sinal, a gente nem sabe por que fez o sinal, parece que não é crendice, fé. A fé que a catequese ensina não é crendice, não é superstição. Fé catequética não é supersticiosa. E você, catequista, precisa ensinar isso aos seus catecúmenos. E você, catecúmeno, tem que entender isso. Você pode ter os seus símbolos de fé, você pode ter as suas imagens, mas nunca cair na crendice ou na superstição. Tá legal? Por quê? Porque nós temos que ser capazes de viver, celebrar e testemunhar a fé no cotidiano. A fé cristã não é supersticiosa. Segundo o diretório para a catequese é parte integrante da ação evangelizadora da igreja. Supõe o primeiro anúncio, que é o querigma.
Depois eu vou mostrar uma imagenzinha para vocês, para a gente entender. Conduz à maturidade da fé, ou seja, você vai crescendo na fé através da catequese. Insere progressivamente o fiel na vida litúrgica, moral e comunitária. É progressivamente, pessoal. Você não pode jogar as pessoas direto, porque elas não vão entender. Parece que é uma coisa boa, que você está abraçando, que você está acolhendo, mas não é assim que funciona. Ela precisa entender o que são aqueles ritos. Sabe? Não, a gente já vai colocar, já vai trabalhar, que não sei o que. Olha, você pode abraçar os catecúmenos sem atrapalhar o processo de crescimento espiritual dele. Porque às vezes você acha que você está inserindo e está abraçando, você está matando a fé da pessoa. Ela não está pronta para aquilo ali ainda. É preciso sabedoria nessa parte também. Assim, a catequese não é uma etapa isolada, mas um processo orgânico e contínuo. Tudo bem isso aqui? Isso aqui é importante, tá? Esse resumo aqui, ele é importantíssimo. Importantíssimo. Então, é basicamente o que é a catequese e um pouco da ação do catequista, tá? Então, é claro que, como eu falei, é um resumo. Tem outras portas que abrem e você vai se aprofundar nisso. Mas o básico está aqui. Isso é fundamental que o catequista entenda. Fundamental. Veja, conduzir, que é a função da catequese, não é você pegar a pessoa pela mão, vem e faz isso. Não. Eu sei que é meio difícil, né? Muita gente pensa assim, o trabalho do catequista é ser pai, mãe, ou orientador, no sentido universitário, sentido vocacional, ou amigo que está ali. Eu acho que pensar isso, né, é interessante, porque tem que haver um meio termo, tá, gente? E não vem. Catequista faz formação, mas não nasce pronto. É importante entender isso também. Os meios termos. Por isso o olhar humano. Sem esquecer as formações que nós estamos propondo. O processo catecumenal, pessoal. Pré-catecumenato, catecumenato, purificação e mistagogia. Essa daqui é basicamente a imagem do processo catecumenal. Você tem o anúncio, a escuta da palavra, a conversão e a vida comunitária. Olha o que está no meio de tudo isso aqui, a catequese. E aqui nós temos os ritos de iniciação. É um caminho, tá vendo? O processo catecumenal é um caminho. Teve o querigma, teve um anúncio. A escuta da palavra. E todos nós escutamos com os ouvidos, mas com o coração. Conversão. Aquela semente que foi lançada, nem todas caem entre pedras, ou caem no sol e secam, ou caem e os pássaros comem. Tem a semente que cai em terra boa e ela frutifica. Essa é a conversão. E a conversão, essencialmente, ela, além de nos aproximar de Cristo, ela nos faz querer viver em vida comunitária. É por isso que se procura uma igreja. Nem todo mundo tem chamado de eremita. E você tem que entender qual é o papel dos eremitas também. Tá? Então, vida comunitária é um dos passos. E aí a catequese trabalha nisso. Vem o catecumenato. São os ritos de iniciação. Por isso que é progressivo, pessoal. É por isso que há essa condução. É aqui que vai se trabalhar a fé, que vai ensinar, que vai vivenciar. E o catequista tem essa missão linda, né? Porque cada turma, ele, o próprio catequista, tem a possibilidade de renovar, entre aspas, esses ritos também. E de viver e aumentar a sua fé também. Ampliar a escuta, a partilha. Dentro desse processo chamado catecumenal. Porque a conversão ela é diária.
A conversão ela é diária. A conversão ela é diária. Por isso que nós rezamos, Senhor, trabalha na minha conversão. Mas eu sou católico desde não sei. Pois é, então a sua conversão ela é diária. E se Deus tem paciência com você, você que quer ser catequista, tem que ter esse olhar humano para os catecúmenos, porque aquele que é 100% humano e 100% divino teve esse olhar. Então este é o processo catecumenal. Daqui nós podemos abrir, trabalhar muitas coisas, pessoal, em cada uma dessas etapas. Trabalhar temas sobre o anúncio, a escuta da palavra, a conversão, a vida comunitária. Lembra do que eu falei agora há pouco? Essa questão do eremita, do cara, eu sou Cristo em casa. Não. E como você é um estudioso, isso aqui você pode ampliar isso depois, mas o que queria passar para vocês sobre o processo catecumenal é esse. É essa a visão. Entende como é importante a catequese? Como a catequese tem essa pegada de transformação também? E assim nós encerramos o primeiro módulo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é muita informação mesmo, mas nós estamos aqui para isso, né? Para aprender, para conversar, aprender, ter essa troca e assim cada vez mais crescermos na fé. Espero que vocês tenham gostado. Tá legal? Tá na aba cursos, estão vendo possivelmente nela. Então comentem, compartilhem, joguem nos grupos da paróquia, consulte primeiro o seu pároco, tá? Isso é importante. E vejo vocês no próximo módulo.